12 de março de 2016. Um martelo de leiloeiro ecoa na prestigiada RM Sotheby's. O lance final? Mais de 170 mil dólares. O preço de um Porsche 911 novinho em folha. Mas o objeto no palco não era um supercarro de luxo ou um clássico esportivo. Era um veículo de fibra de vidro com menos de 1,5 metros de comprimento, que originalmente custava apenas 199 libras. O modesto Peel P50. Na década de 1960, a Peel Engineering Company, operando na pequena e isolada Ilha de Man, chocou o mundo. Eles criaram o menor carro do mundo, uma maravilha mecânica em miniatura que capturou a imaginação global e prometia revolucionar o transporte urbano para sempre. Mas no final da mesma década, a fábrica estava em silêncio absoluto. As luzes se apagaram. A linha de produção foi encerrada definitivamente, deixando para trás pouco mais de 100 unidades fabricadas e um rastro de sonhos desfeitos. O império das ruas cheias de microcarros desapareceu tão rápido quanto começou. Como uma invenção tão brilhante e à frente de seu tempo. Uma solução de mobilidade que previu o estrangulamento das cidades modernas, desmoronou em menos de uma década, apenas para renascer 50 anos depois, como o ícone cult mais cobiçado da cultura automotiva? Esta não é apenas a história de carros minúsculos. É a trágica e fascinante queda da Peel Engineering Company. Uma crônica silenciosa sobre o que acontece quando a visão de um inovador colide impiedosamente com os limites financeiros da sua própria realidade. A ilha de Man, cravada no implacável Mar da Irlanda, entre as costas da Inglaterra e da Irlanda do Norte, sempre foi um lugar de contrastes geográficos e culturais. Na década de 1950, enquanto o resto da Europa continental e a Grã-Bretanha continental ainda lutavam para se reconstruir após a devastação da Segunda Guerra Mundial, esta pequena dependência da coroa britânica mantinha seu próprio ritmo. Era uma ilha de pescadores robustos, lendas antigas e penhascos varridos por ventos cortantes. No entanto, uma vez por ano, o silêncio bucólico era rasgado pelo rugido ensurdecedor dos motores de combustão. A ilha era, e ainda é, o lar da famosa corrida de motocicletas Tourist Trophy, a Isle of Man, TT. Foi exatamente nessa interseção entre o isolamento geográfico e a paixão pela engenharia mecânica de alta velocidade que a fundação de uma das empresas mais peculiares da história automotiva foi silenciosamente estabelecida. No coração da pitoresca cidade costeira de Peel, localizada na costa oeste da ilha, operava um homem cujos olhos estavam sempre fixos no futuro material. Seu nome era Cyril Cannell, um inventor brilhante, empresário pragmático e um engenheiro de coração. Cannell não estava interessado nas pesadas e enferrujadas indústrias de aço que definiam o poder de manufatura britânico na época. Ele fundou a Peel Engineering Company não para forjar metal, mas para dominar um material que parecia ter saído das páginas de um romance de ficção científica pós-guerra, a fibra de vidro ou fiberglass. Nos anos 1950, a fibra de vidro era o material dos milagres. Diferente do aço, não exigia prensas de estampagem gigantescas que custavam milhões e consumiam quantidades exorbitantes de eletricidade. Não enferrujava sob a constante maresia do Mar da Irlanda. Era incrivelmente leve, surpreendentemente resistente e, mais importante para um homem operando em uma ilha isolada, podia ser moldada em praticamente qualquer forma, usando pouco mais do que moldes de madeira, pincéis, resina pegajosa e o trabalho manual de artesãos locais. A fábrica da Peel Engineering não cheirava a carvão queimado ou óleo de máquina pesado. O ar ali era espesso com o odor acre e doce do estireno e das resinas de poliéster. Era uma operação ágil, quase artesanal, que transformava líquidos químicos e mantas de vidro em estruturas sólidas da noite para o dia. O sucesso inicial da empresa de Cannell não veio do asfalto, mas da água. A Peel Engineering começou a fabricar pequenos barcos e cascos de fibra de vidro. Para os pescadores e entusiastas náuticos locais, os barcos da Peel eram uma revelação. Leves o suficiente para serem puxados para a praia por uma ou duas pessoas, imunes à podridão da madeira
e fáceis de reparar. A pequena fábrica à beira-mar rapidamente se tornou uma força econômica local, provando que a tecnologia de fibra de vidro era viável em escala comercial. Mas Cannell, imerso na cultura motorizada de sua ilha, viu outra oportunidade brilhante. Ele observou as motocicletas da corrida TT rasgando o asfalto e percebeu que a fibra de vidro poderia resolver problemas de aerodinâmica e peso. A Peel Engineering começou a produzir carenagens de motocicletas, as roupas aerodinâmicas que cobrem o motor e o piloto. Mais uma vez, a magia da fibra de vidro provou seu valor. As carenagens da Peel tornaram-se incrivelmente populares, não apenas na ilha, mas também sendo exportadas para o Reino Unido. O nome Peel começou a ser sussurrado em círculos de engenharia e corridas como sinônimo de inovação em materiais leves. A empresa havia encontrado um nicho lucrativo e parecia destinada a uma existência confortável e próspera como fornecedora de peças náuticas e de motocicletas. No entanto, toda ambição encontra um teto, e o de Cyril Cannell era ditado pela própria geografia. O mercado de barcos, embora estável, era inerentemente sazonal e geograficamente limitado. Vender barcos no inverno rigoroso do Mar da Irlanda era uma tarefa inglória. Por outro lado, exportar cascos de barcos volumosos em balsas comerciais para o continente britânico corroía severamente as margens de lucro devido às altíssimas taxas de frete da ilha. As carenagens de motocicletas eram lucrativas, mas representavam apenas um mercado de nicho para entusiastas. Cannell percebeu que, se a Peel Engineering continuasse atrelada exclusivamente à água e a acessórios para duas rodas, a empresa inevitavelmente estagnaria. O isolamento da ilha de Man, que protegia a empresa da concorrência direta, também ameaçava asfixiar seu crescimento. Foi nesse momento de pressão invisível, olhando pelas janelas da fábrica para as ruas estreitas, medievais e sinuosas da cidade de Peel, que uma mudança tectônica ocorreu na mente de Cannell. As calçadas não comportavam os enormes carros americanos que começavam a influenciar o design europeu. E mesmo os carros britânicos padrão pareciam desajeitados naquelas vielas antigas. As pessoas precisavam de abrigo contra a chuva constante e o vento frio, algo que as motocicletas não ofereciam. Mas e se a leveza imbatível e a facilidade de moldagem da fibra de vidro pudessem ser aplicadas a um veículo inteiro? E se ele pudesse criar um casulo à prova de intempéries, construído com as mesmas resinas que faziam seus barcos flutuarem e colocá-los sobre rodas? O mar era vasto, mas a terra firme prometia um mercado diário e universal. Cyril Cannell deu as costas para o porto e voltou para sua prancheta de desenho. Ele não iria mais construir barcos para cruzar a água ou carenagens para cortar o vento. Ele ia construir o menor carro que o mundo já havia visto, e a mágica da fibra de vidro seria o feitiço que o traria à vida. A semente do projeto mais ambicioso e, em última análise, o mais trágico, da história da ilha havia sido plantada. A transição de peças soltas de fibra de vidro para um veículo motorizado completo exigiu mais do que apenas habilidade técnica. Exigiu uma redefinição absoluta do que constituía um carro. Nos corredores estreitos da fábrica da Peel Engineering, Cyril Cannell não estava tentando construir uma versão menor de um sedã britânico tradicional. Ele estava tentando destilar o transporte motorizado à sua essência mais pura e microscópica. Seu mantra de design, que logo se tornaria lendário, era focado em uma métrica de capacidade absurdamente específica. O veículo deveria transportar um adulto e uma sacola de compras. Nada mais, nada menos. Para alcançar essa pureza implacável de propósito, cada grama de peso e cada milímetro de espaço tiveram que ser justificados, e a maioria foi sumariamente descartada. O resultado de meses de prototipagem, moldagem de resina com cheiro forte e noites indormidas foi um chassi que desafiava a lógica automotiva. O veículo media incrivelmente 137 centímetros, 54 polegadas, de comprimento e apenas 99 centímetros, 39 polegadas, de largura. Era de fato menor do que as tradicionais cabines telefônicas vermelhas que pontilhavam as ruas de Londres.
A engenharia por trás do pequeno milagre baseava-se em um layout de 3 rodas, duas na frente para proporcionar alguma estabilidade nas curvas e uma na traseira para impulsionar a máquina. Escondido sob a fina casca de fibra de vidro estava um minúsculo motor de motocicleta DKW de 49 cilindradas, posicionado ao lado da perna direita do motorista. Com apenas 4,2 cavalos de potência, ele soava como um cortador de grama furioso, transferindo vibrações cruas diretamente para a cabine claustrofóbica. Havia apenas uma porta, localizada no lado esquerdo do veículo, um único limpador de para-brisa, operado manualmente no primeiro protótipo, e um farol solitário montado no centro, dando ao carro a aparência de um inseto ciclope mecânico. O interior era espartano, até mesmo para os padrões da época. O assento era pouco mais do que uma tela esticada sobre uma estrutura de tubo tubular. O volante, um arco de plástico fino, parecia um brinquedo de criança. Mas a decisão de engenharia mais drástica e controversa de Cannon foi a transmissão. Para manter o peso na marca impressionante de 59 quilos e os custos de produção no mínimo absoluto, ele omitiu completamente a marcha ré. A caixa manual de 3 velocidades só permitia o movimento para frente. Se o motorista se encontrasse de frente para uma parede sem espaço para manobrar, a tecnologia do carro não ofereceria solução. A genialidade excêntrica de Cannon resolveu esse problema não com engrenagens de metal, mas com força bruta e uma alça de cromo. Ele anexou uma pequena barra de metal na parte traseira plana do veículo. Se você precisasse recuar, você simplesmente desligava o motor estridente, saía do carro, agarrava a alça traseira, levantava a única roda traseira do chão, como se estivesse segurando um carrinho de mão, e girava fisicamente o veículo na direção desejada. Era uma solução tão comicamente rudimentar que desafiava a seriedade da indústria automotiva britânica, mas funcionava perfeitamente dentro da lógica de um carro que pesava menos que a maioria dos homens adultos que o dirigiriam. A fundação estava construída. O próximo passo era mostrar essa aberração engenhosa ao mundo. Novembro de 1962, o Earls Court Exhibition Centre, em Londres, era o epicentro do universo motorizado britânico. Naquele ano, o International Motorcycle Show estava repleto de máquinas pesadas, potentes e imponentes, o cheiro de óleo de motor e couro dominando o vasto salão. Fabricantes de renome internacional exibiam seus mais recentes triunfos em velocidade e potência em 2 e 4 cilindros. Foi neste ambiente de testosterona mecânica e tradição que a pequena empresa da Ilha de Man decidiu descarregar sua invenção. Quando o pano foi retirado no estande da Peel Engineering, o salão pareceu parar por um instante antes de explodir em murmúrios atônitos. Lá estava ele, o Peel P50, pintado em cores vibrantes como o Dragon Red e o Daytona White. O carro não parecia pertencer ao mesmo planeta que as motocicletas ao seu redor. Os jornalistas automotivos, acostumados a avaliar torques e perfis aerodinâmicos luxuosos, ficaram perplexos. As câmeras dispararam como metralhadoras sob os intensos holofotes do pavilhão. O choque inicial logo deu lugar à curiosidade frenética, mas não sem uma forte dose de ceticismo profissional. Para os críticos mais conservadores, o P50 parecia uma piada de mau gosto, um truque de relações públicas de uma fábrica de barcos tentando chamar a atenção. A ausência da marcha ré foi um alvo imediato de zombaria. Artigos foram rascunhados, apontando o quão absurdo era pedir a um motorista de terno e gravata, no chuvoso clima inglês, para sair de seu veículo e levantá-lo fisicamente pela traseira para estacionar. Eles questionaram a segurança de viajar em uma caixa de fibra de vidro no meio do tráfego londrino, cercado por ônibus de 2 andares e táxis pesados. O P50, argumentavam alguns puristas, não era um carro, era um caixão motorizado, um insulto à engenharia automobilística adequada. No entanto, por trás das risadas e do choque, havia um encantamento inegável. Cannon demonstrou a manobra da alça traseira diante de multidões de curiosos, levantando a traseira do carro e girando-o com uma mão, enquanto sorria para os fotógrafos.
A simplicidade brutal do ato desarmou os críticos mais ríspidos. E então veio a revelação do preço. Apenas 199 libras esterlinas, menos do que algumas das motocicletas mais simples do evento. E operava a impressionantes 100 milhas por galão de gasolina. Para uma geração que ainda se recuperava do racionamento pós-guerra, essa economia parecia magia negra. A tensão entre o escárnio da imprensa especializada e o fascínio febril do público criou a tempestade perfeita de relações públicas. No final da semana, no Earl's Court, o nome Peel não era mais um segredo guardado pelos habitantes de uma ilha remota. O P50 garantiu espaço nas primeiras páginas dos jornais, nas revistas automotivas e nos noticiários televisivos do mundo inteiro. Encomendas começaram a chegar. Cartas pedindo mais informações inundaram a pequena agência postal da ilha de Man. O mundo estava exigindo o minúsculo carro de fibra de vidro de Cyril Cannell. O que começou como uma solução excêntrica para as ruas estreitas de um vilarejo pesqueiro havia acabado de lançar uma das mais peculiares eras industriais da Grã-Bretanha. O império do microcarro havia começado, mas a gravidade da produção em massa estava apenas esperando para testar as fundações daquela fábrica de fibra de vidro. Após o estrondoso impacto inicial no Earl's Court em 1962, a Peel Engineering viu-se catapultada de uma obscura fabricante de barcos insular para o centro das atenções da cultura pop motorizada. De volta à ilha de Man, a modesta fábrica à beira-mar zumbia com uma energia frenética. O ar estava permanentemente carregado com o cheiro químico da resina de poliéster em processo de cura, enquanto artesãos locais, com as mãos cobertas de poeira branca, trabalhavam arduamente para transformar os pedidos de papel em pequenos veículos tridimensionais. O P50 começou a rolar para fora das portas da fábrica, invadindo as ruas estreitas do Reino Unido e até cruzando o oceano. Era um espetáculo formidável ver engravatados e donas de casa serpenteando pelo tráfego intenso londrino em suas caixas de fibra de vidro coloridas, estacionando em espaços onde mal caberia uma bicicleta. No entanto, o sucesso, especialmente para mentes inventivas, é frequentemente acompanhado por uma insatisfação crônica. Cyril Cannell observava os números de vendas e, embora fossem encorajadores para o tamanho de sua operação, ele sabia que a novidade tinha uma data de validade. O P50 era uma solução radical e solitária. O ser humano é, por natureza, sociável, e a incapacidade de levar um passageiro limitava severamente o apelo a longo prazo do veículo. Cannell sentia a pressão invisível do mercado. Para sobreviver como uma montadora real, e não apenas como a criadora de um item de novidade passageiro, a Peel Engineering precisava expandir seu portfólio. Eles precisavam de um carro para dois. O ano era 1964. O mundo estava imerso na histeria e no otimismo da corrida espacial. Foguetes, satélites e a promessa de viagens interplanetárias dominavam o imaginário coletivo. O design industrial global refletia essa obsessão celestial. Televisores, eletrodomésticos e móveis adotavam curvas aerodinâmicas e materiais translúcidos. Cannell, sempre atento às correntes invisíveis do design, decidiu que o próximo passo da Peel não seria uma simples caixa de fibra de vidro expandida. Seria a sua própria versão de um disco voador para o asfalto. A equipe da Peel Engineering mergulhou nos desenhos de um novo modelo, batizado de Peel Trident. A premissa mecânica permanecia inalterada. O mesmo chassi de 3 rodas e o mesmo motor estridente de 49 cilindradas, tentando manter o foco implacável na economia e na leveza. Mas visualmente, o Trident rompia violentamente com tudo o que a empresa havia feito antes. O design em forma de caixa do P50 foi substituído por uma carroceria baixa, larga e curvilínea que parecia pairar acima das pequenas rodas. Para economizar peso e cortar a complexidade estrutural de portas com dobradiças convencionais, Cannell tomou uma decisão drástica e espetacular. O Trident não teria portas. Em vez disso, a cabine de passageiros seria coberta por uma enorme cúpula de acrílico transparente, um bubble top, que se inclinava inteiramente para a frente para permitir a entrada dos ocupantes. A aposta era massiva.
Os custos de desenvolvimento do molde para a complexa carroceria curva e a fabricação das imensas bolhas de acrílico drenaram os recursos financeiros cuidadosamente acumulados pela pequena empresa. Mas quando o primeiro protótipo foi finalizado, ele parecia um veículo saído diretamente do futuro, uma máquina que prometia deslizar pelas cidades como uma nave exploratória. O que Canon não sabia era que a estética futurista do Trident escondia uma falha fundamental e dolorosa que nenhuma quantidade de otimismo atômico poderia consertar. A cúpula de acrílico do Peel Trident era, inegavelmente, um triunfo do apelo visual. Ela capturava a luz, oferecia uma visão panorâmica de 360 graus, inigualável por qualquer outro carro no mercado, e fazia com que o veículo parecesse leve como o ar. Mas assim que o carro saiu do frescor úmido da ilha de Man e encontrou o sol esporádico, mas penetrante, do verão europeu, o pesadelo termodinâmico começou. A engenharia automotiva básica dita que um espaço fechado, de vidro ou acrílico sob o sol, se comporta de uma única maneira, como uma estufa. E o Trident não era apenas uma estufa. Era um forno sobre 3 rodas. A grande cúpula transparente prendia cada feixe de luz solar, multiplicando o calor radiante dentro de uma cabine incrivelmente apertada, projetada para conter 2 adultos espremidos ombro a ombro. Pior ainda, o design integrado e perfeito não deixava espaço para janelas que pudessem ser abaixadas. A única ventilação real vinha de minúsculas aberturas que se revelavam insuficientes no momento em que o veículo parava em um semáforo. Além do sol punitivo, o calor do motor DKW, localizado logo abaixo e atrás dos assentos, irradiava para cima, aquecendo os tubos metálicos e o chão de fibra de vidro, cozinhando lentamente as pernas dos ocupantes. Relatos de clientes começaram a chegar à sede na ilha de Man, não com o tom de encantamento da era do P50, mas carregados de irritação e desconforto físico. Dirigir o Trident em um dia ensolarado, mesmo na Grã-Bretanha, exigia uma resistência hercúlea ao suor e à claustrofobia. As pessoas relatavam chegar aos seus destinos encharcadas, ofegantes e desesperadas para levantar a pesada cúpula de acrílico e escapar da armadilha sufocante. Se o sol era um inimigo formidável, a chuva não oferecia clemência. O acrílico curvo apresentava um desafio mecânico impossível para um limpador de para-brisa barato e plano. Em meio aos frequentes temporais britânicos, o limpador único raspava ineficazmente sobre a superfície arredondada, espalhando a água em vez de removê-la, deixando os motoristas quase que totalmente cegos. À noite, a cúpula refletia as luzes dos faróis dos outros carros e os postes de luz de todos os ângulos possíveis, criando um espetáculo desorientador e perigoso de flashes brilhantes bem diante dos olhos do condutor. Além disso, a posição de pilotagem forçava as cabeças dos ocupantes mais altos a raspar dolorosamente contra o teto de plástico. E como se as falhas ergonômicas não bastassem, a adição de peso de uma segunda pessoa e de uma carroceria ligeiramente maior punia severamente o motor de 49 VCC. O que antes era um transporte urbano ágil, embora primitivo, tornou-se dolorosamente lento e ofegante, lutando para subir a mais suave das colinas. A Peel Engineering havia dobrado a aposta na sua visão de mobilidade revolucionária, investindo suas preciosas margens de lucro no Trident. Mas o resultado foi um produto que lutava contra a própria física e contra o conforto básico humano. A fascinação pública deu lugar a um ceticismo prático. A demanda começou a vacilar perigosamente. E, enquanto a pequena fábrica da ilha lutava para corrigir as falhas de um conceito inerentemente falho, uma sombra muito maior e mecanicamente perfeita estava prestes a cair sobre todo o império dos microcarros. Enquanto a Peel Engineering lutava internamente com os problemas de superaquecimento e visibilidade do Trident, uma mudança muito mais perigosa estava ocorrendo do lado de fora das paredes de sua fábrica na ilha de Man. O cenário automobilístico e socioeconômico britânico estava passando por uma transformação tectônica. Quando Cyril Cannon concebeu o P50,
O Reino Unido ainda sentia os ecos da austeridade pós-guerra e os choques da crise de Suez de 1956, que havia racionado o combustível e transformado qualquer veículo econômico em uma necessidade cobiçada. Naquele contexto de escassez, um microcarro que prometia 100 milhas por galão era visto como uma salvação racional. No entanto, em meados da década de 1960, a Grã-Bretanha havia entrado na era do Swinging London. A economia estava se recuperando, os salários da classe média estavam aumentando e o otimismo reinava. Com mais dinheiro no bolso, as expectativas do consumidor britânico em relação ao conforto, status e segurança sofreram uma elevação dramática. As pessoas não queriam mais apenas uma caixa motorizada para se proteger da chuva. Elas queriam mobilidade com dignidade. Elas queriam viajar, levar a família para passear nos fins de semana e, cruciais para a época, queriam se aventurar nas recém-inauguradas rodovias de alta velocidade, como a famosa M1. Nesse novo mundo de asfalto rápido e famílias em movimento, o conceito puro e minimalista da Peel começou a parecer tragicamente obsoleto. A vulnerabilidade de dirigir um veículo de fibra de vidro de 3 rodas e 59 quilos em meio a um tráfego que agora incluía caminhões pesados e sedãs familiares velozes não era mais vista como uma aventura excêntrica, mas como um risco de vida inaceitável. O estridente motor de 49 cm, que lutava para atingir 60 km/h com o vento a favor, transformava qualquer viagem fora de uma pequena vila ou de um centro urbano congestionado em um exercício de puro terror para o motorista. Os jornais que antes riam com simpatia do menor carro do mundo começaram a publicar artigos questionando sua segurança básica. O que aconteceria em uma colisão com um Ford Cortina? A resposta era óbvia e sombria. Além disso, a utilidade rigidamente definida por Kennel, um adulto e uma sacola de compras, tornou-se o maior calcanhar de Aquiles da empresa. O consumidor moderno não estava mais disposto a sacrificar a capacidade de dar carona a um amigo, de levar um filho à escola ou de transportar a família simplesmente para economizar algumas libras na compra inicial ou no posto de gasolina. A bolha dos microcarros, uma resposta temporária a tempos de crise, estava estourando em toda a Europa. Gigantes alemães como a Messerschmitt e a BMW, com sua Isetta, já haviam percebido que o futuro pertencia aos carros reais e estavam abandonando o formato de 3 rodas. A Peel Engineering, isolada em sua ilha e fortemente investida em sua própria genialidade de fibra de vidro, estava navegando diretamente para uma tempestade perfeita de obsolescência de mercado. E o pior ainda estava por vir, pois a indústria automobilística britânica tradicional estava prestes a lançar a arma definitiva contra a qual o modesto P50 e o problemático Trident não teriam qualquer chance de defesa. O golpe de misericórdia para a Peel Engineering não veio de uma falha catastrófica de design, mas do triunfo absoluto de um concorrente. A British Motor Corporation, de BMC, um leviatã industrial com recursos infinitamente superiores aos da pequena fábrica de barcos, havia encarregado um engenheiro brilhante chamado Alec Issigonis de criar um carro pequeno e econômico para as massas. O resultado dessa empreitada mudou a história automotiva para sempre. O Austin Jas Morris Mini. O Mini era uma obra-prima de empacotamento mecânico. Issigonis teve a ideia revolucionária de montar o motor transversalmente, de lado, na frente do carro, e integrar a caixa de câmbio ao cárter do motor, tracionando as rodas dianteiras. Isso permitiu que 80% do volume do carro fosse dedicado aos passageiros e à bagagem. O Mini era incrivelmente diminuto por fora, mas por dentro oferecia algo que a Peel jamais poderia igualar. Espaço legítimo para 4 adultos sentados, 4 rodas proporcionando estabilidade incomparável e um motor de 4 cilindros de 850 cm que oferecia potência real para lidar com o tráfego moderno e as estradas abertas. A genialidade do Mini não residia apenas em sua engenharia, mas em seu impacto demolidor sobre a percepção de valor. Um Peel P50 custava cerca de 199 libras e o Trident um pouco mais. Um Mini básico, quando lançado,
custava em torno de 496 libras. Embora fosse mais que o dobro do preço de um peel, na mente do consumidor, a matemática era brutalmente simples e lógica. Por que um operário ou um jovem profissional gastaria 200 libras em um triciclo de plástico, barulhento, sem marcha a ré e onde não cabia sua família, quando, economizando um pouco mais ou assumindo um pequeno financiamento bancário, ele poderia comprar um carro de verdade? Um carro com portas de aço, janelas de vidro que desciam, um aquecedor que funcionava e espaço para amigos? A proposta de valor da Peel desmoronou quase da noite para o dia. O Mini não apenas roubou os clientes que procuravam economia, ele obliterou a própria categoria na qual a Peel operava. Além disso, o Mini transcendeu sua função utilitária para se tornar um ícone instantâneo de classe, abraçado pela realeza britânica, estrelas do rock como os Beatles e o público em geral. Era cool dirigir um Mini. Dirigir um Peel estava rapidamente se tornando um sinal de excentricidade dolorosa ou desespero financeiro. A pequena fábrica na Ilha de Man sentiu o impacto como um terremoto. Os pedidos que antes chegavam em pilhas tornaram-se um gotejamento lento. Concessionárias no continente, que antes exibiam o P50 como uma novidade curiosa, perderam o interesse, preferindo focar seus preciosos espaços de showroom em veículos que realmente giravam o estoque. Cyril Cannell e sua equipe assistiram, impotentes, enquanto o Mini devorava o mercado que eles tentaram revolucionar. O abismo financeiro começou a se abrir sob os pés da Peel Engineering, agravado por uma realidade geográfica implacável que, até então, eles haviam conseguido suportar, mas que agora, sob a pressão de vendas em queda livre, ameaçava sufocá-los completamente. A batalha pela utilidade estava perdida. A luta pela sobrevivência financeira estava apenas começando. Enquanto a ameaça do Mini crescia de forma esmagadora no horizonte, a Peel Engineering travava uma guerra silenciosa e igualmente mortal contra sua própria geografia. A ilha de Man, com suas paisagens dramáticas e seu isolamento no implacável Mar da Irlanda, havia sido o berço perfeito para a criatividade de Cyril Cannell. Foi esse isolamento que protegeu a empresa em seus primeiros dias, permitindo-lhe dominar a fibra de vidro sem a concorrência brutal do continente. Mas agora, à medida que a empresa tentava fazer a transição de uma operação de nicho para uma fabricante de automóveis em escala comercial, a água que os cercava se transformou de um fosso protetor em uma muralha intransponível. A dura realidade da fabricação de veículos é que ela é, fundamentalmente, um exercício de logística implacável. A Peel Engineering era brilhante na moldagem de fibra de vidro, mas não era autossuficiente. Eles não fundiam aço, não fabricavam baterias, não fiavam fios de cobre e, o mais crítico, não construíam seus próprios motores. O pequeno motor estridente de 49 cilindradas que impulsionava o P50 e o Trident era um motor DKW, fabricado na Alemanha. Os pneus, os volantes, os medidores, os faróis, os limpadores de para-brisa e até mesmo os tambores de resina química bruta e os rolos de manta de vidro precisavam ser importados. Para a Ford ou a BMC no continente britânico, a logística significava trens de carga chegando diretamente aos portões de suas fábricas em Dagenham ou Longbridge. Para a Peel, a logística significava uma dependência excruciante da Isle of Man Steam Packet Company, o serviço de balsas que conectava a ilha a Liverpool e Heysham. Cada componente que entrava na fábrica da Peel sofria o que poderia ser chamado de imposto do mar. Os motores cruzavam a Europa, chegavam aos portos ingleses, eram carregados em navios, suportavam o clima frequentemente brutal do Mar da Irlanda, eram descarregados em Douglas e, finalmente, transportados por caminhão através das estradas sinuosas da ilha até a fábrica em Peel. Os custos de frete começaram a devorar silenciosamente o capital de giro da empresa, antes mesmo que uma única gota de resina fosse misturada. Mas o castigo geográfico era duplo. O mercado consumidor da Ilha de Man, com sua pequena população, foi rapidamente saturado pelos primeiros lotes de P50s e Tridents. Para sobreviver, a Peel tinha que exportar.
Isso significava que uma vez que o carro estava dolorosamente montado, ele tinha que fazer a viagem exata de volta. Caminhão, porto, balsa, mar aberto, porto inglês e caminhão novamente até uma concessionária em Londres, Manchester ou além. A Peel Engineering estava pagando um frete de ida altíssimo por componentes pesados e um frete de volta igualmente abusivo por carros finalizados. Caixas volumosas que ocupavam espaço precioso nos convéses dos navios. A matemática era impiedosa. Quando o preço de um P50 era fixado em 199 libras para competir com as motocicletas e tentar sobreviver à sombra de um Mini de 496 libras, não havia margem para absorver esses custos de frete extorsivos. Cada carro despachado pelo porto era uma vitória moral, mas uma potencial derrota no livro caixa. A ilha que inspirou a criação do menor carro do mundo estava agora cobrando um pedágio insustentável para deixá-lo sair. Se o oceano estava drenando as finanças pelo lado de fora, a própria natureza da linha de produção estava sangrando a empresa por dentro. O termo linha de montagem é quase inadequado para descrever a operação da Peel Engineering. Enquanto o mundo automotivo da década de 1960 era definido pelas imensas prensas de estampagem de Detroit e pelas coreografias robotizadas de soldagem que começavam a surgir, a fábrica de Cyril Cannell permanecia, em sua essência, um estúdio de artesanato. A fibra de vidro foi o milagre que permitiu a existência do carro, mas também foi a corrente que o impediu de escalar. Ao contrário do aço, que pode ser estampado em um painel de porta perfeito em uma fração de segundo por uma máquina de 1000 toneladas, a fibra de vidro exige paciência humana e tempo químico. O processo de lay-up manual exigia que os trabalhadores revestissem os moldes com um agente desmoldante, aplicassem a camada de gel coat, a cor exterior durável, e então, laboriosamente, colocassem camadas sucessivas de manta de vidro, saturando cada uma delas com resina líquida, usando pincéis e rolos para remover bolhas de ar. Depois disso, a química tinha que fazer o seu trabalho. As peças precisavam de tempo para curar e endurecer antes de serem extraídas do molde, lixadas e finalizadas. Não havia atalhos. Não havia botão de avanço rápido. Se a Peel quisesse construir 10 carros em um dia, precisaria de dezenas de moldes gigantes, ocupando um espaço precioso de chão de fábrica, e um exército de trabalhadores qualificados respirando vapores químicos. A empresa simplesmente não tinha o capital maciço necessário para investir em processos de injeção de molde fechado ou automação de nível industrial. Eles eram reféns do ritmo lento e metódico do trabalho manual. Essa limitação técnica criou um paradoxo financeiro terrível e fatal. Em uma indústria normal, quanto mais você vende, mais barato fica produzir cada unidade devido à economia de escala. Mas para a Peel, o aumento da demanda repentina após as exposições em Londres não trouxe alívio, trouxe pânico. Para tentar aumentar a produção com métodos manuais e espaço limitado, eles precisavam pagar horas extras, contratar mais artesãos em uma ilha com mão de obra restrita e estocar resina cara que tinha prazo de validade. A margem de lucro em cada veículo já era microscopicamente fina, devido à concorrência brutal e aos custos logísticos duplos. Agora, a ineficiência de uma produção puramente artesanal começou a devorar até mesmo esses centavos restantes. Relatórios internos, se existissem em uma estrutura tão informal, mostrariam uma verdade aterrorizante. A Peel Engineering havia chegado a um ponto em que vender mais carros estava se tornando tão perigoso financeiramente quanto não vender nenhum. Cada pedido adicional não era um degrau para o sucesso, mas mais um peso sobre um piso de vidro rachado. O sistema estava no limite absoluto de sua capacidade física e fiscal, e a pressão externa não mostrava sinais de recuo. O declínio nas vendas da Peel Engineering não foi uma desaceleração suave, foi um mergulho em queda livre. À medida que a segunda metade da década de 1960 se desenrolava, a outrora vibrante fábrica na cidade de Peel começou a sentir o frio silencioso do abandono do consumidor. Os problemas do Trident tornaram-se de conhecimento público.
A imagem de motoristas suando profusamente sob a cúpula de acrílico em dias quentes, ou lutando cegamente contra a chuva em dias de tempestade, destruiu qualquer ilusão de que o microcarro era uma alternativa viável para o uso diário. O forno sobre 3 rodas estava rapidamente esfriando no mercado, e o ágil P50, com sua ausência de marcha a ré e espaço para apenas uma pessoa, agora parecia menos uma revolução e mais um brinquedo excêntrico e perigoso em ruas cada vez mais dominadas por veículos maiores e mais rápidos. Os pátios das concessionárias no continente, antes ansiosos para exibir as criações coloridas da ilha de Man, agora relutavam em aceitar novos estoques. Veículos começaram a se acumular na pequena ilha, enfileirados sob o céu cinzento do Mar da Irlanda, acumulando poeira e ocupando um espaço vital. A matemática financeira, já prejudicada pelos altos custos de frete marítimo e pela natureza lenta da produção manual de fibra de vidro, tornou-se sombria. As despesas operacionais da fábrica continuavam a correr. Os salários dos artesãos, os impostos, a eletricidade. Mas a receita havia despencado para uma fração do que era durante o ápice da febre do microcarro. No entanto, Cyril Cannell não era o tipo de homem que recuaria diante da adversidade sem lutar. Se o mercado rejeitava a ideia de um carro ultracompacto para economizar espaço e combustível, talvez a salvação da Peel estivesse no outro extremo do espectro emocional automotivo. O desejo por velocidade, estilo e exclusividade. Os jovens britânicos dos anos 60 estavam obcecados por carros esportivos. O design aerodinâmico estava em alta. Cannell raciocinou que a fibra de vidro, com sua leveza e capacidade de ser moldada em curvas sensuais, era o material perfeito para criar um carro esporte de baixo custo. A genialidade de sua nova estratégia residia na sua praticidade tática. Ele sabia que a Peel não tinha recursos para projetar um motor de 4 cilindros, uma nova transmissão e um chassi de 4 rodas do zero. A solução? Fazer exatamente o que muitos construtores de carros em kit cars, estavam começando a fazer: parasitar o inimigo. Cannell decidiu que a Peel fabricaria uma carroceria esportiva de fibra de vidro, elegante e aerodinâmica, projetada especificamente para ser montada diretamente sobre o chassi e a mecânica do carro que os estava destruindo. O Austin Morris Mini. Nasceu assim o Peel Viking Sport. Apresentado em 1966, era uma máquina visualmente impressionante. Com um perfil fastback que lembrava os luxuosos esportivos italianos ou os modelos de corrida de Le Mans, o Viking Sport era agressivo, baixo e atraente. Ao colocar essa leve carcaça de fibra de vidro sobre a mecânica comprovada, a suspensão dianteira independente e o motor potente do Mini, a Peel criou um veículo que não apenas parecia rápido, mas que também dirigia excepcionalmente bem. Parecia a jogada de mestre definitiva: usar a popularidade do gigante para alimentar o pequeno produtor artesanal. A esperança ressurgiu na fábrica. Talvez, apenas talvez, o Viking Sport fosse o bote salva-vidas que tiraria a empresa das águas agitadas da falência. A esperança no mundo implacável da manufatura automotiva costuma ser uma moeda de curto prazo. O Peel Viking Sport atraiu a atenção imediata da imprensa especializada. Era leve, ágil e permitia que o motorista comum transformasse um mini mundano em um esportivo de cair o queixo por uma fração do preço de um Aston Martin ou um Jaguar. A fábrica começou a se preparar para a produção, moldando as grandes peças de fibra de vidro com renovado vigor. Mas o gigante acordou e ele não estava feliz. A British Motor Corporation, BMC, a colossal fabricante do Mini, observava o mercado de perto. Embora houvesse dezenas de pequenas empresas fabricando peças de reposição e modificações, a BMC traçou uma linha dura quando se tratava de empresas que tentavam construir modelos de produção inteiros baseados em sua tecnologia patenteada, sem sua aprovação explícita e controle financeiro. A BMC via a Peel não como uma parceira inovadora, mas como uma ameaça parasita que poderia diluir a marca Mini e causar problemas de garantia e segurança. A retaliação corporativa foi rápida e letal.
A BMC recusou-se categoricamente a fornecer chassis de Mini com desconto para a Peel Engineering e deixou claro que qualquer cliente que comprasse um Mini novo e transferisse seus componentes para uma carroceria do Viking Sport teria sua garantia de fábrica sumariamente anulada. Em um único golpe legal e comercial, a espinha dorsal da nova estratégia de sobrevivência de Kennel foi quebrada. Sem a cooperação, ou ao menos a tolerância do fabricante das peças doadoras, vender o Viking Sport em escala tornou-se impossível. Apenas cerca de 30 unidades foram concluídas antes que o projeto inteiro desmoronasse sob a pressão corporativa de Londres. A derrota do Viking Sport sugou o último sopro de vida do braço automotivo da Peel. Os investidores locais, que outrora viam Kennel como o visionário herói da ilha, agora viam apenas planilhas manchadas de tinta vermelha. As linhas de crédito nos bancos secaram. O fluxo de caixa estava tão crítico que a empresa começou a ter dificuldades para pagar fornecedores básicos. O momento mais sombrio da história da empresa não foi marcado por uma explosão ou um escândalo público, mas por uma quietude administrativa devastadora. Em um escritório modesto com vista para o pátio, cheio de moldes não utilizados, Cyril Kennel teve que tomar a decisão que todo industrial teme. Ele pegou o telefone e ligou para o departamento de compras, proferindo as palavras que selaram o destino de seu império de 54 polegadas. Ele ordenou o cancelamento de todos os futuros pedidos de motores de 49 cilindradas da DKW na Alemanha. Ele instruiu que as compras de resinas específicas de grau automotivo fossem interrompidas imediatamente. Os grandes tambores de produtos químicos pararam de cruzar o Mar da Irlanda. As caixas contendo velocímetros, pequenos faróis e alças de cromo traseiras não chegariam mais pelo correio. Os esforços desesperados haviam falhado. O mercado os havia rejeitado, a geografia os havia cobrado caro e a concorrência corporativa os havia esmagado. O projeto de colocar a Ilha de Man no mapa automotivo global estava, para todos os efeitos práticos, morto, esperando apenas pelo apagar final das luzes no chão de fábrica. O ano de 1969 não trouxe uma crise explosiva para a fábrica na costa oeste da Ilha de Man. Trouxe, em vez disso, um silêncio asfixiante e terminal. Não houve coletivas de imprensa dramáticas para anunciar o fim, nem manchetes de jornal lamentando a queda de um gigante industrial. Na Peel Engineering Company, a morte do império dos microcarros ocorreu de forma lenta e exaustiva, como um motor que engasga por falta de combustível até finalmente calar-se. O ar na fábrica ainda carregava o cheiro inconfundível de resina de poliéster e estireno. Mas a coreografia febril de artesãos construindo as caixas motorizadas, que um dia prometeram revolucionar o mundo, havia desaparecido. Quando a poeira finalmente baixou e os livros contábeis foram fechados sobre a divisão automotiva, a realidade matemática que se revelou foi quase cruelmente irônica. A Peel Engineering havia gerado um volume monumental de publicidade global. O P50 havia aparecido na televisão, em revistas de prestígio e havia sido o centro das atenções no Earl's Court. No entanto, o abismo entre o impacto cultural e a viabilidade comercial era vasto. Durante todo o período de produção do P50, estima-se que apenas cerca de 50 unidades tenham sido concluídas e vendidas. O futurista e problemático Trident teve um desempenho ligeiramente melhor nas planilhas de produção, com aproximadamente 80 a 85 unidades fabricadas. E o desesperado Viking Sport mal passou da marca de 30 veículos antes de ser esmagado pelos advogados da BMC. No total, a revolução da mobilidade urbana proposta por Cyril Kennel resultou em pouco mais de 160 veículos. Era um número incrivelmente pequeno, uma gota invisível no oceano da indústria automotiva global. Para efeito de comparação, a fábrica da Ford em Dagenham produzia mais carros antes da hora do almoço de uma única segunda-feira do que a Peel Engineering conseguiu fabricar em quase uma década de existência. O sonho de 54 polegadas provou ser exatamente o que seus críticos mais severos haviam previsto. Uma curiosidade brilhante, mas insustentável.
Para os trabalhadores da ilha de Man, o encerramento da produção de carros foi um golpe silencioso, mas profundo. Esses homens haviam acreditado que estavam na vanguarda de algo novo. Eles não estavam apenas moldando plástico. Eles estavam construindo veículos que o mundo inteiro estava observando. A transição que se seguiu foi uma espécie de humilhação corporativa. Para manter as luzes acesas e pagar os salários, Cyril Cannell teve que engolir seu orgulho visionário e forçar a empresa a recuar desesperadamente para o passado. A Peel Engineering voltou a ser exclusivamente aquilo que era antes da febre automotiva. Uma modesta fabricante de cascos de barcos de fibra de vidro, carenagens de motocicletas e botes salva-vidas. A fábrica passou por uma reconfiguração dolorosa. O maquinário utilizado para montar os minúsculos motores alemães foi desmontado ou vendido para pagar dívidas acumuladas. As grandes matrizes de madeira e os moldes mestre de fibra de vidro que davam forma ao P50 e ao Trident, ferramentas que custaram milhares de libras e meses de suor para serem aperfeiçoadas, perderam instantaneamente o seu valor. Eles eram pesados demais para serem transportados e inúteis para qualquer outra finalidade. Assim, foram arrastados para os cantos mais escuros dos galpões de armazenamento da fábrica ou abandonados nos fundos do terreno, deixados para acumular sujeira e teias de aranha. Eles se tornaram monumentos ocos de uma ambição que voou perto demais do sol. Cannell, o homem que ousou desafiar a lógica de Detroit e Londres a partir de uma ilhota rochosa, viu seu legado automotivo ser varrido para debaixo do tapete da necessidade comercial diária. A empresa sobreviveu ao baque inicial da parada de produção, sustentada pelos fiéis pescadores locais, que ainda precisavam de barcos resistentes, e pelos pilotos que competiam no Tourist Trophy e precisavam de aerodinâmica. Mas a alma inovadora da Peel Engineering havia sido irremediavelmente fraturada. O recuo não era uma estratégia de estabilização, era apenas um adiamento prolongado do inevitável. A década de 1970 chegou com novos desafios econômicos globais. A crise do petróleo de 1973 causou estragos na economia britânica, elevando os custos das matérias-primas derivadas do petróleo, incluindo as resinas e os plásticos essenciais para a fibra de vidro. O imposto do mar para importar materiais para a ilha de Man tornou-se ainda mais insuportável em um cenário de inflação galopante. A modesta receita vinda da venda de barcos não conseguia mais cobrir o aumento brutal dos custos operacionais e o fardo das dívidas antigas que a divisão de carros havia deixado para trás. Finalmente, em 1974, a matemática cruel da sobrevivência cobrou seu último preço. Sem alarde, sem resgates do governo e sem grandes protestos trabalhistas, a Peel Engineering Company fechou suas portas definitivamente. A empresa foi oficialmente dissolvida. Os trabalhadores empacotaram suas ferramentas. O cheiro pungente de estireno lentamente se dissipou no ar salgado do mar, e as luzes da fábrica em Peel foram apagadas para sempre. O experimento mais audacioso da história industrial da ilha havia terminado, deixando para trás um rastro de fibra de vidro esquecida e um silêncio que parecia definitivo. O encerramento oficial da Peel Engineering Company em 1974 foi apenas o fim legal da entidade. A verdadeira morte do sonho de Cyril Cannell ocorreu de forma muito mais lenta, silenciosa e melancólica nas ruas chuvosas e nas garagens úmidas da Grã-Bretanha ao longo da década seguinte. Quando uma montadora fecha as portas em definitivo, seus produtos não desaparecem magicamente. Eles se tornam órfãos de metal e plástico, condenados a um processo gradual de degradação e esquecimento. Para os raros proprietários de um Peel P50 ou de um Trident, o colapso da modesta fábrica na ilha de Man significou uma sentença quase imediata de obsolescência irrecuperável. Sem uma rede de suporte oficial, sem peças de reposição disponíveis e com a mecânica alemã da DKW tornando-se cada vez mais rara no mercado britânico, manter um microcarro Peel funcionando exigia um esforço monumental e desproporcional ao seu valor prático.
O estridente motor de 49 cilindradas, já propenso a falha se não fosse meticulosamente cuidado, começou a silenciar em definitivo sob as capotas encardidas. A magia da fibra de vidro, embora imune à terrível ferrugem vermelha que devorava implacavelmente os carros de aço da época, tinha as suas próprias e tristes fragilidades. Sob o sol implacável, o gelo do inverno e o abandono humano, o poliéster rachava em teias de aranha profundas. A pintura antes vibrante descascava como pele queimada, e a imensa cúpula de acrílico do Trident tornava-se opaca, arranhada e amarelada, lembrando o olho de um animal cego. À medida que os anos 1970 avançavam e davam lugar à extravagância e ao excesso dos anos 1980, os carros no mundo ocidental cresceram dramaticamente em tamanho, conforto e potência computadorizada. O próprio conceito de um veículo utilitário de 54 polegadas tornou-se não apenas antiquado, mas uma piada visual embaraçosa. O destino da vasta maioria desses veículos foi brutal e impiedoso. Muitos foram simplesmente empurrados à força para os fundos escuros de celeiros rurais, na Inglaterra, escondidos sob lonas sujas, servindo de prateleira improvisada para caixas e ferramentas, acumulando poeira por décadas. Outros tiveram um fim ainda menos digno. Foram rebocados impiedosamente para ferros velhos locais, onde suas carrocerias minúsculas não valiam o esforço do esmagamento industrial. Foram simplesmente atirados nos cantos, deixados para apodrecer ao lado de geladeiras descartadas, pneus carecas e máquinas de lavar enferrujadas. O valor de revenda de um Peel, naqueles dias de esquecimento, despencou a níveis quase cômicos. Registros não oficiais mostram que esses microcarros mudavam de mãos por meras 20 ou 30 libras. Ou eram simplesmente dados de graça a vizinhos ou adolescentes que queriam algo barato para desmontar e destruir nos fins de semana. Eles não eram vistos como artefatos históricos. Eram o refúgio de um experimento fracassado. Na própria ilha de Man, a poeira pesada baixou sobre a curta memória industrial. Os trabalhadores qualificados que outrora moldavam meticulosamente as carrocerias com resina pegajosa dispersaram-se pelo vento frio do mar da Irlanda. Eles retornaram às indústrias tradicionais e seguras da ilha. A pesca em águas profundas, o turismo sazonal, a mecânica de motocicletas padrão ou o trabalho nas docas de Douglas. O galpão que abrigou a linha de produção perdeu sua aura de inovação febril, fundindo-se novamente à paisagem como apenas mais um prédio cinzento varrido pela maresia. Cyril Cannell, o arquiteto obstinado daquela revolução de 3 rodas, continuou sua vida na ilha focado em invenções menores e negócios locais, vendo sua grande aposta automotiva se transformar em uma mera nota de rodapé, uma curiosidade peculiar mencionada de passagem nos pubs locais. Durante mais de 2 décadas, um silêncio sepulcral cobriu o legado da Peel Engineering. Para o mundo em geral, a empresa parecia nunca ter existido. Era uma era em que a reverência automotiva era reservada às narrativas épicas de gigantes como Ford, Ferrari ou Porsche. Não havia espaço emocional ou acadêmico para uma fábrica litorânea que tentou construir carros do tamanho de uma poltrona de sala de estar. As poucas dezenas de veículos que, por pura sorte, sobreviveram à destruição total estavam espalhadas e ocultas, como fósseis enterrados de uma espécie extinta que a evolução brutal do capitalismo havia rejeitado. Tudo indicava que a narrativa trágica de Cyril Cannell terminaria ali, no fundo úmido de um celeiro esquecido, consumida pelo tempo. O império de fibra de vidro havia afundado tão profundamente abaixo do radar cultural que parecia impossível resgatá-lo. Absolutamente ninguém, no crepúsculo do século XX, poderia sequer conceber que aqueles pedaços de plástico rachado e motores silenciosos estariam prestes a experimentar a ressurreição mais absurda, meteórica e financeiramente chocante de toda a história da cultura automotiva mundial. A virada do milênio trouxe consigo uma mudança peculiar na forma como a sociedade valorizava seu passado industrial. Com a ascensão da internet, a história deixou de ser domínio exclusivo de enciclopédias poeirentas e museus solenes. Fóruns online,
blogs de entusiastas e comunidades de carros clássicos começaram a desenterrar as bizarrices e os becos sem saída da engenharia automotiva. O que antes era considerado um fracasso comercial constrangedor, começou a ser reavaliado através das lentes do charme retrô e da audácia do design. Neste novo ecossistema de nostalgia digital, os rumores sobre um diminuto carro de 3 rodas, construído em uma ilha remota, começaram a circular. Mas o verdadeiro renascimento da Peel Engineering não aconteceria nas profundezas da internet. Ele aconteceria diante de milhões de espectadores na televisão, em horário nobre. Em outubro de 2007, o destino do Peel P50 mudou para sempre graças ao programa automotivo mais influente do mundo, o Top Gear da BBC. O apresentador Jeremy Clarkson, um homem de imensos 1,96 metros de altura, conhecido por seu amor por supercarros barulhentos e motores V8, decidiu testar o minúsculo carro da ilha de Man no congestionado centro de Londres. A imagem de Clarkson dobrando-se fisicamente para caber na diminuta cabine de fibra de vidro de um P50 azul claro foi instantaneamente icônica. Mas o segmento televisivo foi além de um simples teste de estrada nas ruas. Para demonstrar a premissa original de Cyril Cannon sobre a suprema mobilidade urbana, Clarkson dirigiu o Peel P50 diretamente pelas portas do gigantesco e movimentado BBC Television Center. Ele manobrou pelos corredores dos escritórios, virou esquinas estreitas entre as mesas dos funcionários pasmos, entrou em um elevador de passageiros padrão e até mesmo estacionou o pequeno veículo no fundo do estúdio de um telejornal ao vivo. Quando ele precisou dar meia volta no final de um corredor sem saída, ele simplesmente saiu, agarrou a outrora ridicularizada alça traseira de cromo e girou o carro com uma única mão diante das câmeras. O impacto cultural dessa única transmissão de 10 minutos foi sísmico. A genialidade cômica do segmento mascarou perfeitamente uma revelação surpreendente. O conceito absurdo de Cannon, de certa forma genial, funcionava perfeitamente no ambiente hipercongestionado do século XXI. O Peel P50 deixou de ser uma relíquia fracassada e transformou-se da noite para o dia na estrela mais carismática do mundo automotivo. O vídeo viralizou globalmente, acumulando dezenas de milhões de visualizações e apresentando o império em miniatura da ilha de Man a uma geração que nem sequer havia nascido quando a fábrica fechou suas portas. A consequência financeira dessa exposição colossal foi imediata e implacável. Os colecionadores ricos, museus de design e excêntricos ao redor do mundo de repente perceberam a extrema raridade do veículo. Com apenas cerca de 50 P50s originais já fabricados e não mais do que 27 sobreviventes confirmados em existência, a lei da oferta e da demanda entrou em colapso. O pequeno carro de fibra de vidro, que no final dos anos 1970 não valia o custo de ser rebocado do ferro velho, tornou-se repentinamente o santo graal dos microcarros. Os preços nos leilões começaram a desafiar qualquer lógica gravitacional. Em 2013, um modelo foi vendido por espantosos $120 mil na Flórida. E como o eco do martelo provaria no famoso leilão da RM Sotheby's em 2016, um exemplar imaculado atingiria a marca irreal de mais de $170 mil, humilhando veículos de corrida históricos e carros esportivos italianos de puro sangue no processo. No entanto, o legado da Peel recusou-se a permanecer estático apenas como um artefato de museu super caro. A febre gerada pelo Top Gear provou que ainda havia um apetite apaixonado pelo design. Em 2010, 2 empresários britânicos, Gary Hillman e Faisal Khan, enxergaram uma oportunidade brilhante de negócios nas cinzas do império. Eles não apenas compraram os direitos da marca registrada, esquecida da Peel Engineering, mas também levaram seu ousado plano de ressuscitar a produção para o implacável painel de investidores do popular programa de televisão Dragon's Den. Com a ajuda de James Caan, um dos investidores do programa que viu a magia duradoura do produto, a Peel Engineering renasceu quase 50 anos após seu colapso. Mas desta vez, a logística não os destruiria.
A nova empresa não tentou competir com a Ford ou a Mini no mercado de carros de massa. Eles posicionaram o novo P50 e o novo Trident como itens de luxo exclusivos, construídos à mão sob encomenda. E num toque de ironia poética que certamente teria feito Cyril Cannell sorrir, os novos modelos não contavam apenas com motores a gasolina revisados. Eles foram adaptados para receber motores elétricos modernos. O forno sobre 3 rodas e o carro ciclope finalmente haviam encontrado a sua época, tornando-se símbolos perfeitamente sustentáveis e livres de emissões para as metrópoles modernas. A fábrica original, na pequena cidade costeira de Peel, na ilha de Man, pode ter se calado para sempre sob o peso implacável das dívidas e do esquecimento. No entanto, contra todas as probabilidades industriais imagináveis, o sonho de fibra de vidro, de 54 polegadas, sobreviveu ao seu próprio criador. Sobreviveu à dominação global do Mini e sobreviveu a décadas de abandono escuro. O projeto mais improvável da Grã-Bretanha não apenas retornou dos mortos, ele triunfou silenciosamente sobre as ruas modernas, provando que na engenharia, como na própria vida, o verdadeiro valor de uma ideia muitas vezes exige que o mundo inteiro primeiro a alcance. A história da Peel Engineering Company é, em sua essência, uma parábola brutal sobre o tempo e a gravidade econômica. O mundo dos negócios é frequentemente descrito como uma meritocracia, onde a melhor ideia inevitavelmente vence. Mas a saga do modesto P50 e do problemático Trident nos ensina uma lição muito mais sombria e pragmática. Uma visão brilhante, quando desprovida do oxigênio financeiro e da infraestrutura logística adequados, é rapidamente sufocada pela realidade fria do mercado. Cyril Cannell não falhou como inventor. Pelo contrário, ele foi um profeta da mobilidade urbana. Ele previu com precisão o estrangulamento das cidades modernas, a necessidade desesperada por eficiência de espaço e a futilidade absoluta de mover 2 toneladas de aço apenas para transportar uma única pessoa até o trabalho. No entanto, ele tentou construir o futuro usando as ferramentas e o capital do passado, confinado em uma ilha remota que cobrava um pedágio impiedoso por cada porca que entrava e cada carro que saía. A Peel Engineering foi esmagada não porque suas ideias eram inerentemente ruins, mas porque a visão ousada do amanhã colidiu violentamente com o balanço contábil inflexível do hoje e com a força avassaladora de gigantes corporativos como a BMC. O renascimento milagroso do Peel P50, meio século após seu suposto fim trágico, é a prova final de que o valor intrínseco de uma verdadeira inovação não morre junto com a empresa que a criou. A fábrica original em Isle of Man pode ter se rendido ao silêncio do Mar da Irlanda, e seus moldes de fibra de vidro foram há muito esquecidos ou destruídos. Mas o espírito daquela audácia mecânica sobreviveu. O tempo, o juiz mais implacável de todos, finalmente deu razão ao pequeno construtor de barcos. No final das contas, o colapso da Peel não é apenas uma nota de rodapé cômica sobre microcarros esquisitos. É um espelho para qualquer empreendedor, inventor ou sistema industrial moderno. Mostra que o fracasso de hoje pode ser, muitas vezes, simplesmente um sucesso brilhante que teve o azar de chegar 50 anos cedo demais. Se esta viagem pelas engrenagens do tempo e pelos corredores silenciosos da indústria fez você enxergar a história automotiva de uma forma diferente, por favor, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos mergulhos na história. Deixe seu comentário abaixo. Qual outra grande empresa ou invenção você acha que fracassou apenas por estar muito à frente do seu tempo? Nos vemos no próximo documentário, onde continuaremos a desenterrar os impérios caídos do nosso passado industrial.